Eu queria convidar você hoje para mais uma reflexão a respeito de maturidade. E hoje o tema da nossa mensagem é ofendido nunca mais. E nós vamos entender isso, porque o Senhor tem falado ao meu coração que a ofensa ela tem sido um meio pelo qual Satanás ele tem paralisado muita gente, inclusive nos seus ministérios. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 19, no verso 11. Provérbios capítulo 19, verso 11. A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Vou ler novamente. A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Feche seus olhos e vamos orar nessa noite. Pai, nós queremos nesse momento pedir que o Senhor fale aos nossos corações. Queremos pedir que o Teu Espírito Santo, Ele nos conduza nessa reflexão, nessa meditação, nessa noite. Que os nossos corações estejam sensíveis. Que os nossos corações estejam abertos, dilatados, prontos para receber a Sua palavra. Que no momento em que nós estivermos refletindo, meditando sobre essas verdades, se nós sentirmos que existe algum espírito, alguma resistência surgindo, que imediatamente tomemos a decisão de submeter o nosso coração, as nossas emoções ao Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Bom, eu quero falar hoje sobre, obviamente quando eu falo ofendido nunca mais, é uma provocação, porque é lógico que como seres humanos, em algum momento nós vamos nos ofender, mas a questão é como nós lidamos com as ofensas. Se nós temos maturidade suficiente, se temos tido maturidade suficiente para lidar com as ofensas que são inerentes à vida. O que é algo inerente? É algo que é inevitável, é próprio de algo. Então, ou seja, ser ofendido é algo que faz parte da vida. Quem vive em algum momento será ofendido. Então a grande questão não é se seremos ou não seremos ofendidos. A grande questão é como reagimos à ofensa, como lidamos com ela. Se fazemos isso de forma madura ou se lidamos com elas de forma infantil, imatura, colocando em risco, inclusive, o nosso relacionamento com Deus. Porque a grande verdade é que as ofensas, elas têm sido uma arma que Satanás tem usado. E tem sido uma arma muito efetiva para paralisar a igreja. Uma arma efetiva para que as pessoas abandonem o ministério. Uma arma poderosa para fazer com que as pessoas esfriem na fé. Ou seja, as ofensas que são, volto a dizer, reitero, inerentes à vida. Não é, independente se eu sou crente ou se eu não sou crente, eu vou passar por ofensa. Se eu estiver no mundo, eu vou ser ofendido. Se eu estiver na igreja, eu vou ser ofendido. É impossível você pensar um cenário onde você nunca é ofendido. Assim como é impossível pensar um cenário onde você nunca ofende. Ora você é ofendido, mas ora você é o ofensor. Portanto, a vida é assim. A pergunta é, como nós vamos lidar com isso? A verdade é que a Bíblia, ela nos orienta a termos uma atitude madura a respeito dessas situações. Maturidade, nesse caso, então, é o antídoto contra os resultados maléficos da ofensa. Se eu quero continuar crescendo em Deus, se eu quero continuar prosperando em um relacionamento maravilhoso e crescente com o Espírito Santo, eu preciso amadurecer para lidar com as ofensas que vêm inclusive de pessoas que a gente muitas vezes nem espera. Na verdade, as pessoas que nos ofendem são sempre aquelas que têm acesso ao nosso coração, aquelas que nós amamos ou criamos algumas expectativas, e nós vamos falar disso também. Então a grande questão é que quanto mais maduro espiritualmente você fica, menos ofendido ou por menor tempo você fica ofendido. É verdade que quando você vai amadurecendo espiritualmente, coisas que te ofendiam antes já não te ofendem mais.
E quando você é ofendido, porque muitas das ofensas existem algumas questões que precisa entender. Algumas vezes as pessoas elas não nos ofenderam, nós interpretamos determinadas atitudes como ofensa, por conta da nossa história. Porque alguém, em algum momento da nossa vida, nos machucou, nos feriu, e alguém, sem qualquer conhecimento desse fato, tomou uma decisão com você, ou uma atitude com você, e isso te feriu. Mas a pessoa fez isso sem qualquer intenção. Então isso está mais relacionado com a sua interpretação do fato do que com o fato em si. O fato, para outras pessoas, não seria ofensivo. É para você porque você tem uma história. Mas ninguém sabe da sua história. E é muito difícil que as pessoas saibam da história de todo mundo. Por outro lado, tem as pessoas que foram verdadeiramente ofendidas, e essa ofensa ela é pública, né? Alguém que foi intencionalmente. Seja qual for a situação, nós precisamos entender que à medida que eu vou amadurecendo, fica fácil de lidar tanto com uma quanto com a outra. Com a primeira, a gente vai aprender e a gente vai entender que as pessoas elas não têm bola de cristal e nem têm obrigação de saber os significados que a gente dá pessoal para cada decisão que alguém, para cada atitude que alguém toma. Isso acontece em relacionamentos de casamento. A mulher fica ofendida com o marido porque ele ficou estressado e falou alguma coisa que remete essa mulher a algum abuso que ela viveu no passado, e ela então fica ofendida com esse homem, mas esse homem ele nem teve a intenção de ofender, porque ele usou uma palavra, um termo ou alguma coisa, e ela ficou ofendida. Esses significados são totalmente seus. E quando você tem a expectativa de que outros entendam isso sem ser comunicado, essa expectativa também é somente sua. Você não pode esperar que os outros entendam isso. Por outro lado, quando a ofensa é clara, quanto mais maduro você for, mais facilmente você é capaz de digeri-la, de lidar com ela, com um olhar bíblico, a partir da ótica, por exemplo, do perdão. O perdão faz parte dessa mensagem, mas eu escolhi não falar dele hoje. Eu vou fazer uma mensagem só sobre o perdão, para que vivamos uma vida sem ofensa, sem nos sentirmos ofendidos. Hoje eu quero meditar com você sobre como Satanás usa a ofensa no primeiro momento, e no segundo momento como tomar algumas decisões além do perdão para deixarmos de vivermos uma vida onde tudo nos ofende, tudo nos machuca, tudo nos fere, tudo a gente fica chateado. Isso é uma vida que Deus não planejou para você, não é vida abundante. Pois bem, e aí eu já quero começar dando exemplos bíblicos de homens que não se ofenderam. O primeiro está em Lucas capítulo 23, no verso 34, que diz o seguinte: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então dividiram as roupas dele, lançando sortes. Enquanto Jesus estava sendo ferido, maltratado, humilhado, ele faz essa oração. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Significa dizer que Jesus não estava ofendido com o que estavam fazendo com ele. Antes que você argumente na sua mente, na sua cabeça, dizendo: pô, mas é Jesus, né? É Jesus. Mas espera lá. Primeiro, biblicamente, o Senhor nos chamou lá em Efésios capítulo 4 para nós buscarmos, ainda que isso leve uma vida, mas nós temos que buscar alcançar a estatura do varão perfeito, que é Cristo. Ou seja, é possível. É possível. Basta a gente viver uma vida de relacionamento com Ele e deixar que o Espírito Santo nos controle. Mas, ainda assim, então ainda assim fique difícil para você conceber a ideia de você ser igual a Jesus. Então deixa eu falar de um outro cara. Atos capítulo 7, verso 60. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpado deste pecado. Tendo dito isto, adormeceu. O cara que aqui fala é Estevão, o primeiro mártir da igreja, o primeiro homem que morreu pelo evangelho. Então ele foi apedrejado, e enquanto estava sendo apedrejado ele disse isso. Então Estevão, ele é um homem comum, como eu e como você. A diferença é o relacionamento que ele tinha com Jesus, ao ponto de que quando ele está sendo apedrejado, e isso é consenso, pelo menos, consenso não, mas pelo menos uma grande parte dos comentaristas bíblicos acreditam que enquanto ele está sendo apedrejado, ele tem uma visão dos céus, ele vê os céus abertos, e nesse momento
ele não estaria sentindo dor, anestesiado pela visão espiritual que ele estava tendo dos céus. Estevão aqui então, ele está dizendo, não considere pecado. Ele não está ofendido, ele não está machucado. E nós estamos falando de duas situações extremas, que muito provavelmente nem eu nem você viveremos. Provavelmente praticamente, eu não tenho medo de errar em dizer, é praticamente impossível alguém literalmente apedrejar você ou crucificar você por ser um cristão. É literalmente impossível. Então significa dizer que o nível de ofensa que esses homens passaram, muito provavelmente nós não viveremos. O que depõe contra nós, porque significa dizer que nós temos abandonado o chamado de Deus, nós temos deixado a vontade de Deus de lado, abandonado a palavra, abandonado a comunhão, abandonado os relacionamentos, por muito menos, por pouquíssimas coisas. A nossa incapacidade de resolver os nossos problemas, de sentar e olhar nos olhos uns dos outros e liberar perdão quando necessário, tem diminuído a cada vez que o tempo passa. E aí me parece muito se cumprindo Mateus 24, que vai dizer que o amor de muitos esfriaria, nos últimos dias. Parece que a igreja está vivendo essa triste realidade de ter o seu amor esfriado ao ponto de ser incapaz de perdoar ofensas. Nós vivemos ofendidos com tudo e com todos. Tudo ofende, tudo machuca, tudo revolta. Nós precisamos amadurecer para não deixar que Satanás vença sobre nós, individualmente e como igreja, porque cada vitória que Satanás ele logra em cima de cada crente aqui, por meio de ofensas, o reino está perdendo. Porque quem sabe, de repente perdemos um pastor, perdemos um missionário, perdemos um grande discipulador, perdemos um grande adorador. Por quê? Porque ele não foi capaz de lidar com as ofensas. Então nós precisamos entender isso. E eu queria mostrar para você como Satanás, ele usa as ofensas para desestabilizar a igreja e para nos manter muitas vezes longe da vontade de Deus. Lá em Efésios, no capítulo 4, do 26 ao 27, vai falar sobre não deis lugar ao diabo. Significa dizer que existem algumas coisas que dão lugar ao diabo, e nada dá mais lugar ao diabo do que a ofensa. Gente ofendida está o tempo todo abrindo porta para Satanás. Gente magoada está o tempo todo sendo porta de entrada. Quando eu olho para a igreja como um corpo, está sendo porta de entrada para uma igreja ferida, para uma igreja machucada. Então, entenda só, a Bíblia não diz que o diabo ele entra e ele pode fazer as coisas na nossa vida. Eu vejo muito crente, por exemplo, com medo de macumba. Fizeram macumba para mim. Meu irmão, se você tem medo de macumba, você não entende nada de evangelho. A Bíblia diz, se você estiver em Cristo, a não ser que você esteja em pecado, aí tudo bem, aí fica com medo mesmo. Mas se você não está em pecado, meu irmão, aquele que está em Cristo, o maligno não toca. Só tem uma maneira de Satanás tocar na sua vida: se você estiver vivendo no pecado, porque aí ele tem autorização legal para isso. Mas fora disso, aí muitas vezes nós ficamos criando ideias de que o diabo ele pode simplesmente acessar nossas vidas de forma arbitrária. Não pode. Então qual tem sido o meio pelo qual ele tem feito isso? Por meio das ofensas. Quando eu fico ofendido, magoado, machucado, como é que Satanás age nesse ponto? Ele transforma essas pequenas ofensas em raiz de amargura. Hebreus capítulo 12, no verso 15, diz o seguinte, interessante: tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus. A primeira coisa que a mágoa faz é afastar a gente da graça. Quando eu digo afastar da graça, eu não estou querendo dizer que a gente vai perder nossa salvação por causa disso, mas a gente vai se afastar de tudo que Deus tinha pra gente, ou tem pra gente, porque a gente está magoado. Por exemplo, vamos colocar em termos práticos: você fica magoado com o irmão, você tem um grande chamado, aí você deixa de frequentar determinados ambientes e de viver determinadas coisas, porque aquele irmão que você não consegue se resolver, está lá. Aí você não consegue desfrutar. Isso é um péssimo problema. Sem falar que isso não glorifica em nada a Deus, porque a gente não consegue perdoar, porque a gente não consegue superar a ofensa. E aí ele diz: e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause
perturbação a muitos, contaminando a muitos. Então, o que acontece? Quando eu estou ofendido, eu começo a colocar todas as pessoas ao meu redor debaixo de questionamento. Todo mundo é mal intencionado, todo mundo quer meu mal, todos estão sob suspeita, tudo que falam é a meu respeito é porque querem meu mal. Pronto, a raiz de amargura, agora ela está contaminando o ambiente. E aí é sempre aquele clima pesado, aquela coisa sem alegria. As pessoas começam a ficar, um ambiente às vezes até sem entender, porque a pessoa está sempre reativa a tudo. Porque essa pessoa ela está criando narrativas mentais. Ela cria cenários na sua cabeça. A gente chama isso em psicologia de uma distorção cognitiva, que alguém cria uma imagem mental do que alguém possa estar fazendo com você. Não tem nem evidências, só sente que é assim. E a gente começou a dar muita ênfase para o que a gente sente. Tá, o que você sente é um fato? É real? É baseado em fatos, em evidências? Ou é só você, com a sua carga emocional da sua vida, fazendo interpretações da realidade? Na maioria das vezes é isso. É só você fazendo interpretações da realidade por conta de toda a sua carga emocional, de toda a sua história de vida, que provavelmente pode não ter sido fácil. Mas quando você faz isso, você está cometendo injustiças. Porque a gente não... E aí Satanás, ele faz o quê? Isso vira um acesso legal para o diabo. Satanás pode acessar, ele vai acessar a tua mente. Ele vai lançar dardos inflamados, como nós vamos ver daqui a pouco em Efésios. E ele vai começar a controlar tuas emoções. E quando ele controla tuas emoções, ele controla teu comportamento. E aí você briga com todo mundo, você é insatisfeito com todo mundo, aí você fica magoado até com Deus. E aí assim vai afundando e você vai degradando na sua vida espiritual. Então, nós precisamos tomar cuidado. Segunda coisa que Satanás faz, ele usa as ofensas para gerar prisões internas. Porque lá em Mateus 18, eu não vou ler o texto, é só para dar referência, tem a parábola do credor incompassivo, né? Esse cara é perdoado, mas ele não perdoa. Aí o que diz lá no final do texto? O Senhor que perdoou a dívida dele disse: já que você não perdoou, eu vou entregar você aos verdugos, atormentadores. Veja bem, o que isso significa? Que a gente fica em prisão interna porque a gente não consegue superar a ofensa. A gente fica ali remoendo. Então o que representa os verdugos? Representa a ansiedade, representa o ressentimento, representa a opressão mental, a falta de paz, a angústia, tudo que às vezes a gente está vivendo internamente. E você está vivendo isso porque você não consegue superar a ofensa. Não é porque na realidade tem alguma coisa de fato acontecendo, às vezes não tem. É você interpretando as coisas. E você não é capaz às vezes. Estava conversando, eu não sei se foi hoje de manhã ou estava conversando ontem, mas a gente estava falando o seguinte: às vezes, poxa, eu queria que as pessoas percebessem as coisas. Cara, você percebe tudo? Quantas pessoas ao seu lado já estiveram sofrendo e você não percebeu? E por que você acha então que todo mundo tem a obrigação de perceber as suas dores? Porque a gente é muito ávido para cobrar o comportamento dos outros e muito mansinho. A gente é um leão para cobrar o comportamento dos outros, mas a gente é um gatinho quando é para olhar para o nosso próprio comportamento. A gente gosta de olhar para o outro. Por quê? Porque a gente está ofendido. E é assim que Satanás usa essas situações para nos manter em cativeiro emocional e, por consequência, espiritual. É uma situação psicossomática. Começa no espírito, afeta a tua alma e depois a tua vida diária, o teu corpo até. Tem gente doente fisicamente por conta disso. Tem gente doente fisicamente. Então, Satanás sabe disso. E por saber disso, ele ataca isso direto. Quando você vai fazer uma leitura de Gálatas capítulo 6 sobre obras da carne, você vai perceber que mais da metade das obras da carne, elas são relacionadas à ofensa, problemas de relacionamento. Então, muitas vezes, ele sabe que o cristão é vulnerável às ofensas. Ele quando fica ferido, ele fica suscetível. Então nós precisamos ter atenção quanto a isso. Olha só, em Lucas capítulo 17, no verso 1, diz o seguinte: que é impossível que os escândalos venham. É impossível que não se tenha escândalos. Mas ai por quem vier o escândalo. Nesse sentido aqui, o escândalo é a ofensa.
E a ofensa, ela tem um poder ele é como uma armadilha, ele captura as emoções das pessoas e faz com que elas fiquem prisioneiras daquilo. E quem é que arma essas armadilhas? Satanás. É verdade que a gente tem que ter duas responsabilidades aqui. Nós tanto precisamos ser maduros para não viver ofendidos, como precisamos ser maduros para não estar ofendendo deliberadamente os outros. É óbvio. Mas a Bíblia já deixa mecanismo para ambas as coisas. A Bíblia diz, olha, você pode ofender alguém, mas cuidado, porque isso pode ser extremamente prejudicial para você que ofende. Então, quando alguém cai na armadilha do diabo de viver ofendida, essa pessoa perde a alegria, ela começa a interpretar todas as coisas ao seu redor a partir da lente da mágoa. Então ela coloca aqui, ela entra na igreja e diz assim: todo mundo está me olhando. Todo mundo, você acha que 200 pessoas, todo mundo te olhou? A igreja fez isso comigo, a igreja fez isso comigo. Aí normalmente eu converso com as pessoas dizem assim: não, pastor, eu estou magoado com a igreja. Eu falei: foi, irmão, o que a igreja fez com você? Não, a igreja me julgou. Eu falei: a igreja, as 250 pessoas que congregam nessa igreja fizeram isso com você? Não. Quem foi então? Não, foi o irmão fulano, Beltrano. Ah, pera lá, deixa eu ver se eu entendi. 3 pessoas fizeram isso com você, e aí você está dizendo que todo mundo fez isso com você? Não é justo. O que é isso? É a mágoa. É como Satanás usa, a gente chama de generalização. Satanás, ele implanta uma ofensa no teu coração e ele te incentiva a generalizar. Veja bem, não foi só aquele irmão que te machucou, foi todo mundo. Aí quando você entra na igreja, você começa a dizer assim: ninguém gosta de mim. Quer ver? Vai todo mundo me olhar. Aí você entra, você está vendo? Aí um irmão olhou, está vendo? Falei. Eu não vou mais nessa igreja não, porque todo mundo me julga. Irmão, abre o olho. Isso aí você está distorcendo a realidade, porque você está ofendido. Você está se distanciando das pessoas porque você está ofendido, e porque não está tendo maturidade para lidar com esta ofensa, para resolver a ofensa. E aí qual o resultado final disso? Você está esfriando espiritualmente. Tem gente frio espiritualmente porque está ofendido. O Senhor, Ele quer hoje ajudar você. E assim, você não pode esperar necessariamente, porque muitas dessas ofensas talvez as pessoas nem sabem que te ofendeu, e que simplesmente as coisas se resolvam. Você precisa ser intencional, ir lá e resolver. Então o Satanás, ele usa também a ofensa para quebrar relacionamentos. Eu faço questão de ler esse texto, 2 Coríntios capítulo 10, capítulo 2, do verso 10 ao 11. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Aquilo que perdoei, se é que houver alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim, objetivo, de resolver as ofensas, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Veja bem, Satanás está tendo vantagem sobre muitos de nós, porque nós não conseguimos superar a ofensa. Vamos pensar o que seria Satanás tendo vantagem sobre nós? Pelo menos pode ser muita coisa, mas eu vou pensar em algumas aqui. Satanás ter vantagem sobre nós é as minhas orações nunca serem respondidas, porque eu sou incapaz de perdoar, de resolver minhas ofensas. Satanás, então, ele tem ali legalmente direito, e há um impedimento também legal, ouça a sua oração. Há um impedimento legal, porque você não é capaz de resolver seu problema com seu irmão. O que a Bíblia diz, por exemplo, sobre a mágoa, sobre a oferta? Se alguém chegar aqui e eu entregar a sua oferta, e você lembrar que você tem um problema com alguém, deixa a oferta aqui, vai se resolver com seu irmão, depois volta e entrega a sua oferta. É assim que funciona. É o reino, é a palavra de Deus, não é a opinião de alguém. É como o reino de Deus funciona. Ele funciona assim. E se você é um cidadão do reino, você tem que se submeter às leis do reino. E nas leis do reino, as ofensas dão a Satanás vantagem sobre nós. Tem gente doente que não consegue se resolver com as pessoas que está machucada, mas quer cura. Como? Há um impedimento espiritual legal que impede Deus de agir nessa área da sua vida, querido, ou em qualquer outra.
Você precisa resolver, porque Satanás, ele tem obtido vantagem sobre muitos cristãos. Ele tem vencido, você talvez vem lutando guerras que você reiteradamente sente que vem perdendo. E talvez um dos motivos seja a incapacidade de resolver as suas pendências. Então, Paulo está dizendo que se nós mantivermos ofensas não resolvidas, Satanás ganha com isso. Ele é o único vitorioso nesse cenário. As maiores destruições da igreja, ela não vem de demônios se manifestando, não vem de gente possessa. Irmão, se alguém ficasse possesso aqui na igreja agora, a coisa mais simples do mundo, a gente ora no nome de Jesus, o demônio sai, acabou. Mas ofensa é diferente. A ofensa a gente consegue ficar mantendo uma aparência externa bonitinha para todo mundo, enquanto alimenta amargura na alma. E não só alimenta amargura na alma, destila amargura aonde vai. Como é que você espera que Deus possa agir? E como não esperar que Satanás então obtenha vantagem nesse cenário? Então, como é que isso se manifesta? Fofoca. Como é que a amargura, como é que as ofensas se manifestam? Fofoca. Você se reúne com um grupinho para falar de alguém. Aí, tu viu fulano? Aí tem aqueles que dizem assim, mas eu não falei nada. Eu só ouvi, não interessa, emprestou teu ouvido. Você no mínimo tinha que ter dito assim, irmão, bora fazer a coisa certa. Eu sei que às vezes causa um clima meio constrangedor cortar o irmão que está fofocando do outro, mas é o preço que se paga para fazer a coisa certa. Infelizmente, se ele não for maduro o suficiente para entender que você está fazendo a coisa certa, eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que vale a pena ter esse tipo de amizade? Será que é cristã essa amizade? Que ele não é capaz de compreender quando você toma uma decisão certa. Eu costumo dizer, passei um período resolvendo problemas das pessoas, né, um monte de problema e tal. E aí eu comecei a ver que tinha uma prática na igreja aqui. A prática era a seguinte: as pessoas não ficavam chateadas ou sentidas por terem cometido um erro contra Deus. Elas ficavam magoadas com quem contou o fato. Assim, o problema não é ter feito, o problema é terem contado. Meu Deus, tem alguma coisa errada com a gente, com o nosso evangelho. O certo é a gente olhar assim, peraí, se tinha alguma coisa para contar, esse é o problema. Porque eu, como cristão, quero viver uma vida que ninguém tenha nada para contar da minha vida, a não ser que eu glorifico a Deus, a não ser o fato de que eu manifesto o caráter dele. Se alguém tiver que contar alguma coisa da minha vida, que seja isso. Acho que o cristão tem que ter isso como meta de vida. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas não ficar chateado quando você comete um pecado, faz uma coisa que não deveria fazer e você quer manter segredo, mas alguém vai lá e te dedura. Alguém vai lá e te diz, olha, eu vi fulano. Eu também está errado, porque o certo era primeiro conversar com essa pessoa. Eu sempre oriento as pessoas. Se você viu alguém em pecado, viu, você vai fazer. Eu vou dar aqui a orientação para a igreja. Como você vai lidar com isso? Alguém pecou, você viu, você testemunhou o pecado de um irmão. O que você faz? Você sai correndo para contar para o líder dele? Sim ou não? Não. Você faz o que então? Não ouvi. Não deu para entender. Não deu para entender nada. Mas você vai com ele. Eu vou te instruir como falar. Diz, irmão, você está fazendo errado. Eu quero te dizer o seguinte: procura o teu líder para confessar. Eu vou te dar. Eu preciso fazer isso agora. Se você não fizer isso, eu não vou mentir por você. Eu não vou mentir por você. Se você quer minha amizade e eu quero o seu bem, a melhor coisa a se fazer é contar a verdade. Eu vou já falar sobre a verdade. É assim que se age. É assim que cristão age em relação ao pecado dos outros. Você também não sai para fofocar, mas você vai lá com o irmão, você fala com ele, você olha nos olhos deles, irmão, o que você está fazendo está errado. Ah, ele vai ficar com raiva. O problema é dele. Você fez sua parte. Ah, mas vai ficar chateado comigo. Isso fala sobre ele, não fala sobre você. Quando você vai lá, você olha no olho do irmão e ele fica chateado que você falou a verdade, isso diz a respeito do caráter dele, não do seu. O fato de você ter tido coragem de ir lá falar, fala do seu caráter. E é isso que importa. É como você não responde pelos outros, você responde por você, sim ou não? Sim ou não? Você responde por você, então faça a escolha certa. Vai lá
Fale, e se ele não, porque a Bíblia diz, você vai ter entre tu e teu irmão. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se ele não te ouvir, leva uma testemunha. Aí entra a figura do líder. Porque muitas vezes esses irmãos, eles estão atuantes na igreja. Olha como é que acontece. Irmãos, isso é constrangedor, inclusive para mim, tá? Pior coisa, eu disse isso para os meus discípulos, eu digo isso para quem serve, para quem está no altar. Pior coisa é eu chegar num lugar, já aconteceu, e eu sentar para conversar com uma ovelha, um irmão disse assim: pastor, eu fiz um negócio com o seu discípulo, mas o seu discípulo, ele não honrou. Ele deu a palavra dele, não cumpriu. Ele prometeu, ele pediu emprestado, mas não devolveu. Ele comprou, mas não pagou. Irmãos, a minha cara é de vergonha diante desses cenários. Como é que eu posso estar justificando um líder o tempo todo diante de cenários que não dá para justificar o injustificável? Não dá. A gente fala de honra, mas a Bíblia diz: honra a quem honra. Quem está falhando com a sua palavra, não está honrando a Deus, não pode ser honrado. Não pode ser honrado. Isso é antibíblico. Crente deu a palavra, ele cumpre a palavra. Se no mínimo ele precisa dar uma satisfação, se por algum motivo de força maior ele precisar quebrá-la. Mas veja bem, o que nós precisamos entender é que a estratégia de Satanás é clara: é dividir para destruir. E quando a gente fica ofendido, é isso que acontece. Provérbios 19, agora feita a introdução do texto da mensagem, eu quero falar sobre Provérbios 19. Eu vou ler novamente, coloca de novo o texto. Provérbios capítulo 19, verso 11. Consegue aí? O discernimento do homem. Outras traduções NVI mesmo trazem a sabedoria, é o mesmo sentido. Lhe dá paciência. A sua glória é ignorar as suas ofensas. Então, do que está falando o Provérbio 19? É um dos sinais mais altos de maturidade espiritual e emocional. É a capacidade de se controlar e de não se ofender com facilidade. É a maior evidência, uma das maiores evidências, é eu não ficar ressentido com tudo e ficar agindo como alguém ressentido. É lógico que como ser humano alguma coisa vai te machucar, mas você tem, como uma pessoa madura, você vai lá e resolve. Então, o que diz aqui o texto, para a gente entender? Ele está dividido em duas partes. Primeiro ele diz que a sabedoria produz paciência, e depois que a honra do homem está em revelar, ou está em relevar, em passar por cima da ofensa, e nós vamos falar disso também. Então, o que é sabedoria nesse sentido aqui? É o discernimento, como o texto diz, discernimento prático, é o domínio próprio, a capacidade de se controlar, a capacidade de perceber além da superfície. Olha só o que diz Efésios 6,12. Coloca aí Efésios 6,12. Efésios 6,12, Marclay. Coloca aí, meu filho, por favor. O que é esse discernimento? Eu vou mostrar para vocês. A Bíblia vai responder a Bíblia agora. O que é o discernimento do homem que lhe dá paciência? Efésios 6,12 nos dá uma chave para a gente entender do que isso se trata. Deixa eu beber uma água aqui enquanto chega Efésios 6,12. É a sabedoria, a capacidade de olhar além da superfície. E a Bíblia diz o seguinte: pois a nossa luta não é contra carne, nem contra sangue e carne, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Um dos segredos de você parar de ficar ofendido o tempo todo é entender que existe, além das pessoas, existe uma força espiritual por trás das pessoas. Isso é discernimento. Aí volta para Provérbios 19 agora. O que diz lá? Que esse tipo de entendimento produz paciência. Você está ali num dia com o irmão, com alguém, com alguma pessoa lá na fila do banco, no seu trabalho, e aí chega lá um indivíduo e te ofende.
E aí você para, respira e pensa: bom, minha luta não é contra a carne nem contra sangue. Hoje esse atribulado está sendo enviado pelo diabo para tirar a minha paz, e eu não vou permitir que isso aconteça. Pronto, você olhou para além da circunstância. Você teve um discernimento. Qual foi o resultado de olhar as coisas dessa maneira? Você se tornou mais paciente. Você acabou lidando com a situação de forma mais paciente, porque é isso que o texto está nos dizendo, é saber, é entender o que está acontecendo ali, para além do que os nossos olhos e ouvidos estão percebendo. E aí o resultado é paciência, demorar a reagir, é não reagir de maneira abrupta, é não reagir de maneira carnal, é respirar antes de falar alguma coisa e pensar: não, existe uma questão espiritual que Deus está trabalhando no meu caráter. Cada situação difícil você pode olhar como uma maneira de Deus estar trabalhando em você. Aí ele diz, na parte B do texto, que a sua glória é ignorar as ofensas. Glória aqui, nesse sentido, é beleza moral, é um caráter admirável. Eu vou traduzir, ele está dizendo assim: olha, o homem que tem discernimento, ele recebe paciência e ele tem uma beleza moral, um caráter admirável que é capaz de ignorar as ofensas. E é isso que Deus espera de nós, porque isso revela a glória dele. Quanto menos ofendido eu me sinto, mais isso manifesta a glória de Deus aonde eu estou. Então ignorar a ofensa, e a palavra ignorar aqui no hebraico significa passar por cima, significa realmente não levar em consideração, é não permitir que aquilo te contamine. Preste bem atenção, toda ofensa ela é um ato externo, ela vem de fora, e ela só pode acessar você se você permitir. Tem uma analogia que provavelmente vocês já ouviram em algum lugar, ou já leram na internet, que diz que um navio só afunda se a água que está fora passar para dentro. A ofensa ela tem a mesma função. Ela só consegue te destruir, te dominar emocionalmente, se você permitir que ela acesse o teu interior. Se você rejeitar aquilo e você for firme em quem você é, certamente você não vai sentir, não vai viver ofendido, não vai carregar aquilo consigo. Você não vai guardar mágoa, você não vai dar poder ao ofensor de te controlar, de controlar onde você vai, quando você ri. Já viu aqueles quadros? O cara está aqui, aí chega o cara que ofendeu. Ixi, já vou. Meu irmão, ele está controlando você, você é a marionete dele. O ofendido, porque você guarda a ofensa, ele te controla. Ele controla quando você ri, ele controla os ambientes que você frequenta, ele controla tudo, ele controla teu ânimo, a tua alegria. Quando você lembra da pessoa, você, pronto, acabou o teu dia. Você é uma marionete, está sendo uma marionete na mão de quem te ofendeu. Você não pode dar esse poder a essa pessoa. Você precisa olhar para Jesus. Então, quero finalizar essa mensagem de hoje, mas ela tem parte 2 domingo que vem. Como se tornar uma pessoa que não se ofende com facilidade. E aí está lá em Efésios, tem muitas outras aplicações, inúmeros textos. É maravilhoso isso aqui. Mas vamos colocar Efésios capítulo 6, verso 10. Hoje vamos começar por aqui. Como nos tornarmos pessoas que não se ofendem com facilidade. Vamos ler a partir do verso 10 até o 17. Diz assim o texto: finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável. A palavra inabalável aqui, permanecer de pé, permanecer firme, depois de terem feito tudo. E aí ele vai dar o meio como é que se faz isso. Assim, permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Eu vou ponto a ponto aqui. E eu vou ser rápido, porque nosso tempo já está quase estourando. A primeira coisa no qual nós precisamos nos pautar, para que a gente possa realmente ser uma pessoa
que não se ofende é se pautar na verdade. O que as pessoas falam a teu respeito, o que as pessoas interpretam, as ofensas que elas fazem à sua pessoa, elas são a verdade? São verdade? Porque se for verdade, o seu papel não é ficar ofendido, é ficar arrependido, é se arrepender. Agora, se é mentira, ok, isso até ofende, mas aí você pode vir aqui e lembrar, isso aqui não é verdade. E aí você pode então, por meio deste fato, já dar um novo significado para a situação que está te prendendo emocionalmente. Espera aí, isso aqui não é verdade, eu sei quem sou. E você precisa confiar que Deus é poderoso para fazer justiça àqueles que confiam nele. E aí vem o segundo ponto, porque o segundo ponto é vestindo-se com a couraça da justiça. E esse ponto é maravilhoso. Por quê? Um dos motivos de a gente se ofender demais é porque a gente confia na nossa própria justiça, nas suas próprias interpretações. A gente sempre olha para a gente como pessoas maravilhosas que não ofendem ninguém. Irmãos, quantas pessoas você já ofendeu hoje, essa semana, esse mês? Ou seja, você não é nem um alecrim dourado que não ofende ninguém. Você é tão ofensor quanto ofendido. Quando você tem essa visão da vida, quando você percebe, peraí, eu preciso perdoar e resolver meus problemas com as pessoas, porque quando me ofenderem, eu quero que faça isso comigo. Ou quando eu ofender, eu quero que as pessoas me perdoem. Porque eu te garanto uma coisa, deixa eu te falar uma coisa, você que tem dificuldade de perdoar, você que tem dificuldade de resolver suas ofensas, normalmente é assim. As pessoas mais duras de coração para perdoar, quando ofendidas, é as que querem ser perdoadas imediatamente quando falham. Ficam com raiva se não quiserem perdoá-las. Isso me soa muito injusto. E muitas vezes talvez você viva essa guerra porque você não semeia, você não planta perdão, quer colher perdão. Portanto, veja bem, a justiça de Deus fala do caráter justo de Deus. E no caráter justo de Deus, cabe lembrar que ora eu sou ofendido, mas ora eu sou ofensor. E quando eu sou justo na avaliação que eu faço das coisas na vida, eu tendo a me ofender menos. Já aconteceu, por exemplo, eu mando mensagem para alguém, tem algumas coisas que me chateiam nesse sentido, mas eu trabalho no meu coração. Eu mando mensagem para alguém e alguém não responde. Eu paro e fico assim um tempo pensando. De repente essa pessoa pode estar ocupada fazendo alguma coisa. De repente, né? Eu vou trabalhando no meu coração. Quando a coisa é muito recorrente, e aí, lógico, dependendo do cenário, eu vou perguntar da pessoa, meu irmão, toda vez eu mando mensagem para você, você não responde. Está acontecendo alguma coisa? Eu fiz alguma coisa para você? Quando aí depende do cenário, do contexto, obviamente. Eu vou lá e checo. Porque eu falei isso hoje de manhã, eu estava conversando com os discípulos, e eu falei, olha, coloque uma coisa no seu coração. Nunca tome com verdade, por mais sentido que faça a sua interpretação das coisas. Cheque se é verdade. Pergunte. Não, eu não fui em tal lugar porque eu acho que a pessoa ia fazer isso comigo, porque ela se... Meu irmão, checa, pergunta, irmão, você se comportou dessa forma, o que isso significa? Significa que você está magoado comigo? Porque se for, vamos resolver. Mas às vezes a gente faz nossas interpretações das coisas e nem é o que a gente está pensando. Na maioria das vezes não é. Às vezes é, mas às vezes não é. E aí a gente acaba ali morrendo espiritualmente. Por quê? Porque a gente não é capaz de observar as coisas com justiça, com caráter justo. Todas as vezes que alguém te ofender, vou te dar uma coisa que eu faço comigo mesmo. Sempre que alguém me ofende, eu lembro da última ofensa que eu cometi. Peraí, eu ofendi fulano também, então eu não vou ser implacável, porque eu não queria que fosse implacável comigo. Vou resolver. Para mim funciona. Eu espero que para você também. O problema é que você sempre olha para você como uma pessoa boa. Eu não mereço isso. Quem essa pessoa pensa que é para fazer isso comigo?
Pois eu quero dizer que as pessoas que você ofende poderiam pensar a mesma coisa. Poderiam reter o perdão para você pelo mesmo motivo. Mas você não quer que isso aconteça, acredito eu. Então, se você não quer que isso aconteça, também pare de olhar para você como sendo uma pessoa boa, porque ninguém é bom. Todos nós somos pecadores. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então nós precisamos olhar com um olhar de misericórdia. E aí o próximo passo, pode passar. E tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Por que calçado com o Evangelho da paz? Porque isso fala de missão. Eu vou dizer uma coisa, aqui eu tenho propriedade para falar. Não que eu não tenha nas outras áreas, porque eu estou buscando viver. Mas, irmão, se tem uma coisa que nos torna menos ofendidos na vida, é ter propósito. Irmão, as pessoas que mais se ofendem são aquelas que não têm propósito nenhum na vida. Isso aqui fala de missão. Se eu tenho uma missão a cumprir, olha Neemias, não sei se alguém já viu essa história. Neemias, ele volta para Jerusalém para reconstruir os muros de Jerusalém, que havia sido destruída pelo exército inimigo, e tinha levado o povo. Em determinado momento, eles são liberados para voltar. E aí Neemias está lá construindo o muro. E tinha alguém planejando, tramando para paralisar Neemias, tentando de alguma maneira descredibilizá-lo ou mesmo matá-lo. E aí uma hora que ele está lá trabalhando no muro, alguém disse: Neemias, fulano quer falar contigo. Ele diz assim: diga para ele que eu estou envolvido numa grande obra, então eu não posso parar agora. Porque pessoas ocupadas com uma missão não têm tempo para se ofender, porque elas têm um propósito na vida. Elas sabem onde elas querem chegar, elas sabem para onde elas estão indo, elas sabem o que querem fazer da sua vida. Agora, quanto menos propósito você tem, o que te resta, o que nos resta, quando a gente não tem propósito na vida, é ficar ruminando ofensa, porque é a única coisa que faz sentido na vida. Presta atenção, pega um grupo de pessoas que tem propósito e reúne elas. Elas vão falar sobre o quê? Sobre propósito. Poxa, nós precisamos fazer isso aqui, nós precisamos alcançar tal coisa, nós temos que abrir célula, nós temos que melhorar a gestão, nós temos que aprofundar tal sistema. Eu vou falar sobre projetos. Reúne gente que não tem missão. Eu vou falar sobre o quê? Sobre os outros. Porque gente que não tem propósito fala sobre os outros. Não tem assunto. Não tem nada para fazer na vida. Você é alguém que tem propósito? E quando se reúne com pessoas, você vai falar de missão? Ou você é alguém sem propósito, que sempre que se reúne com seu grupo de amigos ou de pessoas que você convive, você fala dos outros? Porque o único assunto que você tem é falar dos outros. Essa é uma boa pergunta, né? Uma excelente pergunta para a gente refletir. Pois bem, tem uma missão, meu irmão. Se entregue para uma missão, para um propósito de vida. O Senhor te chamou, Ele te escolheu, e eu tenho certeza também que Ele te capacitou, porque a todos nós Ele deu dons e talentos. Então, se você quer ser uma pessoa que não se ofende com facilidade, se ocupe com algum propósito espiritual. Próximo ponto. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Me parece, quando eu leio esse texto, que ele faz referência àquelas flechas que a gente vê em filme, que o pessoal acende a ponta e lança. E aí as pessoas usavam, o exército adversário usa o escudo para defender. Porque Satanás, de fato, ele está o tempo todo lançando. Qual é a principal arma de Satanás? É a mentira, para produzir o quê? Ofensas. Para que você se sinta ofendido. E assim, mas como é que a gente apaga isso? Crendo que Deus é quem Ele diz que é, com fé. Porque quando você crê, aí você pergunta assim: pastor, mas eu não deveria acreditar também em quem eu sou? Sim, mas isso só é possível quando você acredita em quem Deus é. Porque quem tem a verdade a teu respeito é Deus. E se você não acredita em quem Deus é, você não vai acreditar em quem Deus diz que você é. Por isso a tua fé, em primeiro lugar, ela tem que ser em Deus. Inabalável, firme, sólida, de quem Deus é. Ele é quem Ele diz que Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é nosso Pai. E aí você sabe que você é filho, você é protegido, guardado. Aí quando você sabe quem Deus é, você consegue apagar os dardos inflamados do maligno na nossa
mente. Aí vem o último ponto. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Primeiro, eu acho interessante a palavra de Deus usar a analogia do capacete, porque o capacete ele protege a cabeça. Então a gente está falando de proteger nossos pensamentos, nossa mente. A maneira que um salvo encara a vida tem que ser diferente da maneira como as pessoas que não têm Jesus encaram. A pessoa que não tem Jesus é ela que encara a vida a partir das ofensas. Nós encaramos a vida a partir da salvação, sobre o que foi feito por nós. Essa deve ser nossa cosmovisão de vida. E por último, vem a espada do Espírito. É a única arma, é o único instrumento de ataque nessa armadura. O que a gente precisa saber sobre isso? A gente sabe que a Bíblia é a palavra de Deus e a espada mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. O problema é o uso dela. Muita gente usa a palavra de Deus para atacar os outros, quando na verdade a palavra de Deus ela é tipo uma espada samurai. É para você usar em você mesmo, não nos outros. É para você pegar essa espada e enfiar no seu peito assim. Você tem que morrer por meio da palavra. Tem que deixar que ela te mate. Quando você faz isso, você fica menos propenso a se sentir ofendido. Por quê? Porque você mesmo se submete ao escrutínio da palavra de Deus. Qualquer pessoa que venha falar alguma coisa. Tem um autor, eu não esqueci, eu não lembro agora. Eu não sei se é o... Meu Deus, me fugiu o nome dele. Mas ele escreveu o seguinte: que quando alguém falava mal dele, ele dizia assim: isso é porque ela nem me conhece, é só uma parte, eu sou pior do que isso. Quando alguém tem uma visão crítica de si mesmo, ninguém te ofende, meu irmão. Quando você é honesto a respeito de si mesmo, ninguém te ofende. Porque quando alguém fala uma coisa sobre você, que você sabe que é verdade, você diz assim: eu sou pior ainda, sou a graça na minha vida, e eu me submeto a essa graça para ser transformado. Porque essa é a grande verdade. Se você submeter a palavra de Deus para que ela corte você não precisa usar a palavra para ofender os outros. E você se sente menos ofendido. Então eu queria convidar você a ficar de pé.